Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado de currículo escolar. Você que está respondendo questões para concursos ou seleções, vamos lá. O currículo escolar deve ter por finalidade a proporcionar informações sobre o trabalho docente, discente e dos funcionários da escola, proporcionar informações sobre o que ensinar e como ensinar as tarefas escolares, comunicar os princípios do trabalho pedagógico e utilizar informações de diferentes fontes da educação pública, permitir a análise sociológica das formações culturais e dos conteúdos escolares, proporcionar informações concretas sobre o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e o que, como e quando avaliar. Bom, de acordo com o que nós já respondemos aí, já vimos sobre o currículo escolar, você vai saber que a opção correta é a letra E, proporcionar informações concretas sobre o que ensinar, como ensinar e o que, como e quando avaliar. O currículo escolar ele tem como finalidade estabelecer os objetivos educacionais, os conteúdos a serem ensinados, as estratégias de ensino a serem utilizadas e os critérios de avaliação. Ele deve fornecer orientações claras sobre o que deve ser ensinado, quando deve ser ensinado, como deve ser ensinado e como os alunos serão avaliados em relação aos conhecimentos adquiridos. Então, voltando aqui para a nossa questão, a opção a ser marcada, letra E. O currículo é tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que os alunos aprendam ao longo de sua escolaridade. Como quase todos os temas educacionais, as decisões sobre o currículo envolvem diferentes concepções de mundo, de sociedade, e principalmente diferentes teorias sobre o que é o conhecimento, como é produzido e distribuído, qual é o seu papel nos destinos humanos. Pode-se agrupar essas teorias em duas grandes vertentes, o currículo centrado no conhecimento e o currículo centrado no aluno. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Então, temos aqui 4 afirmativas, uma está errada a respeito do currículo, baseado aqui nessas duas vertentes. Letra A concepção do currículo escolar centrado no conhecimento privilegia a apropriação do patrimônio científico-cultural, acumulado em lugar do avanço em direção a novas descobertas e fronteiras científicas. Letra A está correta, baseada como foi exposto aí, de acordo com a concepção de currículo escolar centrado no conhecimento, está correto. B. Ao longo da história, o currículo centrado no conhecimento garantiu que o legado das várias gerações fosse assimilado, preservado, transferido para uma nova geração. Certíssimo. A vertente centrada no aluno entende que o currículo escolar deve ser constituído do conhecimento reconstruído pelo aluno a partir de suas próprias referências culturais e individuais. As muitas variantes dessa vertente têm em comum a concepção do conhecimento como emancipação, mas diferem significativamente no que diz respeito ao papel do professor e da escola. Sim, temos aí mais uma afirmativa baseada na vertente aí do currículo escolar centrada no aluno. D. O conhecimento é emancipador se não envolver a participação do aluno e se o professor for, acima de tudo, o detentor do conhecimento. Sua didática requer atividade e vínculo do aluno com o saber em lugar de frontal distribuído entre professor e alunos. Bom, temos aí nessa letra D, uma afirmativa falsa, porque contradiz a concepção do currículo centrado no aluno, que valoriza a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e acredita que o professor é o mediador e facilitador desse processo. Então, no currículo centrado no aluno, o conhecimento é visto como algo que o aluno constrói a partir de suas experiências, referências culturais e individuais, em contraposição à visão de que o professor é o único detentor do conhecimento e o transmite de forma unilateral, como coloca aí essa questão, né, onde diz que o professor é o detentor do conhecimento. Então,
essa afirmativa está incorreta. As práticas educacionais são marcadas por uma forte tendência questionadora, visando a transformação social. A concepção de currículo que embasa essas práticas dá ênfase ao desenvolvimento de conceitos que levem à compreensão dos conhecimentos desenvolvidos no currículo escolar. Assim, conceitos como ideologia, poder, currículo oculto, classe social, reprodução social e cultural, relações de produção, emancipação e resistência marcam as produções teóricas na área de currículo. Assinale a alternativa que corresponde à concepção de currículo apresentada na descrição acima. Letra A, teoria tradicional de currículo. B, teoria nova de currículo. C, teoria conservadora de currículo. D, teoria crítica de currículo. E, teoria pós-crítica de currículo. No caso, temos aí a teoria crítica de currículo. A concepção de currículo descrita nessa questão corresponde à teoria crítica do currículo. Essa abordagem enfatiza o questionamento das estruturas de poder e das desigualdades sociais presentes no currículo escolar. Então, a opção a ser marcada é a letra D. Os estudos sobre currículo apresentam uma discussão estabelecida entre o currículo escolar oficial e o currículo oculto. Segundo Silva, 1999, o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes. Nesse sentido, o currículo oculto constitui-se, assinale a opção correta. Letra A, das orientações dadas pelas famílias. B, dos comportamentos adquiridos pelos alunos, mediado pelos conhecimentos escolares. C, de um conjunto de disciplinas definido para curso de um período seletivo. D, do estabelecimento das relações sociais da escola entre professores e alunos, administradores e alunos. De ensinamentos que crianças e jovens precisam para se confrontar com a realidade. Bom, só lembrando que a questão está se referindo ao currículo oculto. Sendo assim, o currículo oculto, a melhor opção, o melhor item que se adequa é a opção D, que são essas relações aqui que acontecem dentro da escola. Só lembrando que nós já respondemos aí questões sobre o currículo oculto, e o currículo oculto refere-se ao conjunto de aprendizagens que não são explícitas, planejadas e formalizadas no currículo oficial, mas que ocorrem por meio de interações sociais e das relações estabelecidas na escola. Então, a opção a ser marcada letra D. A partir dos estudos mais avançados na área da educação, entende-se o currículo escolar como a ordenação dos conteúdos a serem trabalhados pelos professores em sala de aula, uma questão neutra, uma vez que a escola possui claramente o objetivo de transmitir os conhecimentos construídos historicamente pela humanidade, ser uma trajetória de ascensão onde os alunos acumulam os conhecimentos informativos adquiridos na escola, de o caminho percorrido pelo aluno na busca da memorização dos conhecimentos transmitidos cotidianamente pelo professor. O professor de educação escolar o processo de educação escolar que, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração e realização de experiências pedagógicas diversas na escola. Então, a opção aqui a ser marcada nessa questão é a letra E. Processo de educação escolar que, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração e realização de experiências pedagógicas diversas na escola. O currículo escolar ele vai além de simples ordenação de conteúdo e abrange todo o conjunto de experiências educativas planejadas e realizadas na escola, envolvendo não apenas conhecimentos a serem transmitidos, mas também os objetivos educacionais, as metodologias de ensino, as práticas pedagógicas e as interações entre professores e alunos. Então, o currículo escolar é intencional, ou seja, busca alcançar determinados objetivos educacionais e é sistemático, pois segue uma organização planejada e estruturada. Então, sabendo disso, a opção a ser marcada é a letra E. Quando se debate as transformações que a sociedade contemporânea vivencia,
e suas relações com o processo de escolarização, o currículo tem sido o principal objeto de questionamento. Na elaboração do currículo escolar, concerne prioritariamente a ação do pedagogo. Bom, perceba que, no caso do enunciado, está pedindo o seguinte: na elaboração do currículo escolar, concerne prioritariamente a ação do pedagogo. Então, nessa elaboração do currículo escolar, é uma ação extremamente importante do pedagogo. Então, essa ação seria qual? A letra B, propiciar a oportunidade de estudos aos professores para reflexão e reavaliação do trabalho e para proposição de novas ações. O pedagogo ele desempenha um papel fundamental na elaboração e implementação do currículo escolar, onde ele vai atuar como mediador entre as diretrizes curriculares estabelecidas pelos órgãos educacionais e a realidade da comunidade escolar. Então, a opção a ser marcada, letra B. O currículo escolar, na perspectiva da educação inclusiva, deve compor alguns requisitos. Assinale a alternativa correta. Letra A. Seguir a lista de conteúdos propostos pela escola para todos os alunos, reduzindo os conteúdos para os alunos público-alvo da educação especial. B. Promover conteúdos escolares que possibilitem o ingresso no mercado de trabalho. C. Trabalhar os conteúdos em classe, não apenas com um fim em si, mas um meio para o desenvolvimento das estruturas afetivo-cognitivas dos alunos. D. Trabalhar o conteúdo com o objetivo de, ao final de cada bimestre, avaliar o desenvolvimento dos alunos, classificando-os em mais capazes e menos capazes para o aprendizado. É priorizar a quantidade de conteúdo em detrimento do trabalho de qualidade. Bom, analisando aqui esses itens, nós temos aí como afirmativa a ser marcada letra C. Um currículo escolar, na perspectiva da educação inclusiva, deve considerar a diversidade de alunos e suas necessidades educacionais. Isso implica em trabalhar os conteúdos de forma a promover o desenvolvimento integral dos alunos, levando em conta não apenas os aspectos cognitivos, mas os afetivos, sociais e emocionais. E também o currículo ele deve ser concebido como um meio para o desenvolvimento das capacidades dos alunos e não apenas como uma lista de conteúdos a ser transmitidos. Portanto, a afirmativa a ser marcada é a letra C. Sobre o currículo escolar, não podemos afirmar que. Então, temos aqui 5 afirmativas, uma está errada. Letra A. Abrange tudo o que ocorre na escola. As atividades programadas e desenvolvidas sob a sua responsabilidade e o que envolve a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos na própria escola ou fora dela. B. É indispensável que a escola se reúna para discutir a concepção atual de currículo expressa tanto na LDB, quanto nas diretrizes curriculares nacionais para os diferentes níveis de ensino e também nos parâmetros curriculares nacionais. Então, aqui está correto e também essa letra A. Vamos logo analisando aqui de uma por uma. C. A legislação educacional brasileira, quanto à composição curricular, contempla 2 eixos, uma base nacional comum e uma parte diversificada do currículo. Correto? Já respondemos questões aí sobre LDB e já vimos isso, né? D. A composição curricular deve buscar articulação entre os vários aspectos da vida cidadã, a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, as linguagens, com as áreas de conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, língua estrangeira, educação artística, educação física e educação religiosa. Bom, temos aqui mais uma afirmativa também que está correta. Letra E. Há várias formas de composição curricular, mas os parâmetros curriculares nacionais indicam um modelo multidisciplinar e pluridisciplinar. Então aqui nós temos uma afirmativa errada, porque os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, eles fornecem diretrizes e orientações para a elaboração dos currículos escolares.
embora os parâmetros curriculares nacionais reconheçam a importância da multidisciplinaridade, da pluridisciplinaridade, né? Mas eles apenas fornecem diretrizes curriculares aí e orientações na elaboração dos currículos. Então, letra E está errada. Até alguns anos, a criança com limitação intelectual era considerada incapaz de aprender, necessitando apenas de cuidado e proteção. A partir do momento em que o sistema educacional proporciona à criança, em idade escolar, a oportunidade de frequentar a escola pública, há um desafio aos educadores que atuam junto a esta população. Qual é o foco do currículo escolar direcionado a esta clientela? A desenvolvimento somente nas habilidades corporais? Não. Desenvolvimento do pensamento crítico, desenvolvimento da escrita e leitura, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de habilidades e autonomia em tarefas do cotidiano. Bom, o currículo direcionado à criança com limitação intelectual, ele tem como objetivo proporcionar a essas crianças oportunidades de aprendizado que promovam sua independência e capacidade de lidar com as atividades do dia a dia. Então, isso inclui desenvolver habilidades relacionadas à comunicação, interação social, autocuidado, mobilidade, autonomia e outras habilidades práticas necessárias para a vida autônoma, né, e uma inclusão na sociedade. Sendo assim, a alternativa a ser marcada é a letra E. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.